Olá, pessoal, bom dia. A gente vai começar mais uma live no dia de hoje, com a presença do Dr. Ricardo Pereira. Bom dia. A gente já vai dar início. Bom dia. Hoje a gente vai falar sobre se é possível resolver conflito na pandemia, né? Cenários de desjudicialização e soluções online. Bom dia, pessoal. Já aguardando aí a entrada do Dr. Ricardo. A gente está na nossa 24ª Target Talks, sempre com o compromisso de trazer para vocês convidados que possam agregar aí no nosso dia a dia, que tragam conhecimento e que participem já há algum tempo dessas soluções extrajudiciais de conflito. Só um momentinho que eu estou vendo aqui o Dr. Ricardo entrando, e aí a gente já coloca ele para transmitir ao vivo conosco. Só um minuto que o Dr. Ricardo já vai entrar, e aí a gente já vai começar a nossa transmissão. Bom dia, muita gente aí que tem nos acompanhado, a Vanessa, a Denise, a Stephanie, a Luciana, a Silmara. Hoje temos aí a Ana Pretel, tem a Regina que sempre está com a gente, Daniele. Só um minutinho que a gente está aguardando aí a entrada do Dr. Ricardo. Deixa eu só mandar uma mensagem para ele e avisá-lo que a gente já está online. Vários dos meus convidados estão estreando aí na transmissão online, mas é super simples. A gente já está começando já. Agradeço vocês. Vocês podem ir mandando as perguntas que a gente vai passando para eles. Só um momentinho. Estou aguardando a entrada dele para a gente já começar a transmitir em conjunto. Foi muito bom conseguir nesse tempo, né? Eu acho que a transmissão online ela nos permite, né, tá trazendo pessoas que normalmente não têm tanto familiaridade também, que não tem agenda, né? E aí acabamos nos aproximando. O Dr. Ricardo deve estar entrando, eu já mandei uma mensagem para ele. Ele já deve estar entrando. Acho que todos nós, né? Eu acho que o Dr. Ricardo é uma unanimidade, então tê-lo conosco hoje foi muito bom conseguir a agenda dele. E ele já vai entrar aí para falar com a gente. O objetivo hoje é a gente trazer para vocês vários temas que a gente tem discutido nas últimas semanas. O Dr. Ricardo já entrou. Já vou colocá-lo para transmitir comigo. Bom dia, Dr. Ricardo. Só um momento. Olá, Dr. Ricardo. Bom dia. Eu já mandei um convite para a gente transmitir junto. Bom dia a todos que estão nos acompanhando aí. Estamos aguardando ele aceitar o convite, eu já mandei para ele. Bom dia, pessoal. Quando vocês forem mandando as perguntas, é importante que vocês coloquem o nome, porque às vezes o nome que vem do usuário não dá para eu nominá-los direitinho, tá bom? Doutor Ricardo, é só aceitar o pedido que eu fiz para o senhor de transmitir ao vivo. Eu já coloquei o senhor para transmitir ao vivo comigo. Aqui está aguardando. Deixa eu convidá-lo novamente. Pessoal, só mais um minutinho. Que o ao vivo é assim mesmo, né? Acho que agora o doutor Ricardo saiu. Só um minutinho que ele já precisa se conectar de novo.
Só um minutinho, pessoal, se vocês quiserem já ir mandando suas perguntas, a gente já vai... Eu já vou mandar para o Dr. Ricardo uma mensagem, porque ele, para mim, ele sumiu aqui da transmissão. Deixa eu só ver. Eu agradeço a presença de todo mundo, estou vendo um monte de pessoas queridas aí. E amigas. Doutor Ricardo, o senhor precisa entrar novamente para que eu possa convidá-lo, ou o senhor me pedir para participar ao vivo do meu vídeo. Tem várias pessoas pedindo, mas eu preciso deixar o doutor Ricardo participar ao vivo, porque senão eu não consigo falar com ele, que o pedido para transmissão ao vivo é para a pessoa falar comigo, né? A gente pode até depois pensar em abrir para as perguntas, mas só mesmo... eu só consigo colocar uma única pessoa. Doutor Ricardo, eu estou mandando o convite para o senhor, estou adicionando o senhor para transmitir ao vivo comigo. Adicionar. Agora é só o senhor aceitar esse pedido e aí a gente já começa a transmitir em conjunto. Doutor Ricardo que está iniciando aí na live, o Flávio Caetano também, semana passada já está... Olá, doutor Ricardo. Bom dia, tudo bem? Tudo ótimo, e o senhor? Tudo bem. Falando baixinho Tá agora melhorou o volume. E tá ótima a imagem também. Tudo bem? Tudo ótimo, e vocês? Tudo bem? Tudo certinho? Tudo bem. Já temos muitas pessoas conhecidas aí na nossa live. A gente agradece o senhor por estar aqui. Tem muitos fãs, já escreveram aí que são fãs do senhor. Oh, que legal. Eu vou só... Tem muitas pessoas conhecidas. Eu vou só ler o currículo do senhor, se o senhor me permite, porque a gente tem... essas lives da internet, elas permitem o acesso de muitas pessoas que não são do meio, né? Uhum. Então, a gente tem um acesso muito grande e isso foi uma das coisas boas que essa crise nos trouxe, essa facilidade de acesso. Porque quando eu conseguiria a agenda do senhor tão fácil assim, para a gente estar e chegar em tantas pessoas, né? Porque a gente se fala às vezes, mas é muito rápido, é difícil a gente marcar um encontro e conseguir falar de temas que a gente acredita, né? Uhum. Então, as imagens, como é a primeira vez, vai entrando vários bom dias, várias perguntas, mas você pode deixar que eu controlo, senão a gente fica louco. Aí o Davi, que está nos ajudando, ele me manda aqui no WhatsApp e eu leio melhor, que eu também não consigo ler tudo isso, então a gente tem que ficar assim lendo, tá bom? Tá bom, a letra é muito pequenininha, realmente. É muito pequena. Então, o doutor Ricardo, ele é juiz coordenador do NUPEMEC de São Paulo, graduado em Direito pela Universidade de São Paulo, realizou alguns cursos de especialização no sistema legal americano e de administração judicial na Universidade de Londres, é doutor em filosofia, atualmente é professor da FAAP, da Escola da Magistratura, do Instituto dos Advogados, da Escola Superior de Advocacia, é juiz titular da 12ª Vara da Família e Sucessões aqui de São Paulo, foi nomeado juiz coordenador da Central de Oficiais de Justiça, é instrutor do CNJ, também foi nomeado juiz coordenador e supervisor do Centro Judiciário de Solução de Litígios e Cidadania da Capital, é coordenador da área de formas alternativas de solução de conflitos e justiça restaurativa da Escola da Magistratura e foi membro de acompanhamento de licitação do Tribunal do Estado de São Paulo. Ou seja, o doutor Ricardo está super apto para falar para a gente aqui nesse momento. O que o senhor está vendo, que participou desde há anos se dedicando aí a soluções extrajudiciais de conflito, aos NUPEMECs. Então, a gente quer ouvir um pouco do senhor, o que esse cenário está trazendo. A gente tem acreditado e a gente tem discutido bastante sobre que isso veio para ficar, porque essas formas que vocês tão rapidamente se adaptaram do online, muitos já trabalham. O que o senhor tem visto? A gente começa por aqui, acho que pelo começo. Acho que o senhor pode contar um pouco da sua história aí dos meios extrajudiciais de solução de conflito. E aí a gente já vai partindo para o dia de hoje, tá bom? Obrigada de novo por ter aceitado o meu convite. Eu que agradeço, bom dia a todos. Muita gente aí mandando bom dia para mim, através das mensagens, né? Fico muito feliz da gente ter essa chance de conversar. Realmente, assim, essa situação toda dessa pandemia nos força a repensar um pouquinho o nosso método de trabalho, as nossas prioridades na vida, né? Então, assim, parece tudo muito chocante, mas hoje, por exemplo, a gente vê a cidade menos poluída, você vê o seu dia render mais trabalhando em casa, assim, todo esse choque que a gente está experimentando, acho que veio efetivamente para ficar.
para a gente repensar tudo aquilo que a gente faz desnecessariamente, em excesso, valorizar mais os contatos pessoais quando eles forem possíveis, né? Investir nas pessoas certas também, né? Então, tudo isso é uma grande novidade e a gente precisa aprender a lidar, né? E veio para ficar. A gente vê que a gente não vai ter uma resposta tão cedo acerca do problema dessa pandemia. Não tem perspectiva de vacina, os remédios são duvidosos, todos em fase de testes, então a gente já está incorporando novas metodologias de trabalho que vão ser adotadas como, em princípio, regra, né? E no final das contas, eu acho que isso é para o bem mesmo, né? Eu vejo aqui mesmo no meu serviço, eu consigo ter uma produtividade muito maior aqui do que no fórum, né? Serviço em dia, tudo em andamento, despachado no dia. Então eu fico muito feliz de ver essa produtividade aumentando por força do nosso deslocamento. Você, estando aqui na sua casa trabalhando, você fica muito mais concentrado, né, do que no fórum, porque vai um advogado, vem um colega despachar, alguém liga, então chega no final do dia você vê aquela pilha de coisas ainda para fazer, né? O dia acaba, mas as tarefas não, né? E aqui a gente tem conseguido organizar bem esse sistema, né? E inclusive na mediação, né? Assim, a mediação é um grande desafio, né? Na realidade, a gente começou a trabalhar com mediação, abrimos lá o centro nosso, o Sejusc, né? E começou a funcionar efetivamente em 2012, né? E lá em 2012 passamos a receber as pessoas, temos toda uma forma de acolhimento das pessoas no centro de conciliação, nós temos a humanização do trabalho da justiça através do mediador. O mediador, ele é preparado, pelo menos o nosso desejo é que o mediador seja uma pessoa humana, acolhedora, que consiga desenvolver ali com os mediandos um ambiente de acolhimento, de escutativa, de permitir que essas pessoas fiquem à vontade para negociar, né? E basicamente, assim, qual é o nosso grande desafio dentro do Poder Judiciário nesse presente momento? Quando a gente criou toda essa estrutura de atendimento perante os Sejuscs, toda a estrutura de trabalho era presencial. Então a pessoa ia ao Sejusc para realizar uma reclamação. Essa reclamação era tomada de uma maneira não conflitiva por um profissional nosso, né? O profissional acolhia essa pessoa: olha, sabemos que o senhor está numa situação aflitiva, a gente quer atender bem o senhor, aqui a gente tem índices altos de conciliação, nós vamos... É um trabalho muito bem sucedido, tal, a gente consegue uma alta taxa de sucesso. E depois, no retorno dessa pessoa na sessão da mediação, a mesma coisa. A gente tem uma triagem, um acolhimento nessa triagem, o encaminhamento para a situação adequada, ou a simples formalização de um acordo que já tinha sido negociado, ou uma conciliação em que as partes querem algum tipo de orientação só para finalizar um acordo que já tinha sido ali rascunhado, ou eventualmente, em casos mais difíceis, uma mediação em que vai haver um tratamento até por cálculos, esse tipo de coisa, né? E agora, o que acontece? Todo esse tratamento que foi estruturado através de um atendimento presencial, a gente precisa repensar, né? Então, essa nossa grande preocupação é justamente como refazer isso, como transmudar a estrutura que antigamente era realizada, era a estrutura de atendimento que contava ali com a presença das pessoas, como a gente vai transmudar isso para algo virtual, né? Sim. Então esse foi o nosso grande desafio, né? E ao mesmo tempo, como gestor de VAR e não do Sejusc também, né, assim, a gente teve um desafio adicional, né? Que é justamente as audiências. Nossa, os processos estão entrando, as pessoas estão pedindo liminar, né? A gente tem uma série de dificuldades aqui no que diz respeito à citação. Eu também, você leu aí, eu sou coordenador da Central de Mandados do Fórum João Mendes Júnior, né?
E os oficiais, eles estão na linha de frente, né? Temos oficiais internados com Covid, né? Então, assim, é uma situação bastante difícil para o próprio oficial de justiça que vai para a Tem rua, que ir. tem que ir, se não em determinadas situações limite, vai haver injustiça, né? Se a gente não trabalhar. Então, a gente cerca esses oficiais com uma série de cuidados e a gente tenta ser, tanto quanto possível, muito seletivo no que diz respeito ao tipo de mandado que vai ser cumprido pelo oficial. Tem juízes que mandam todos os tipos de mandado. Opa, não é bem assim. Ele só vai mandar cumprir aquelas situações urgentes, urgentíssimas, para fins de não impedir o perecimento do direito, né? Então, a gente está trabalhando com isso, assim, com essa preocupação. Mas dentro da vara, a gente se defrontou com a seguinte situação. Poxa vida, a gente tem um monte de audiências, perdemos 2 meses de audiências na vara, né? E agora, como é que a gente vai tentar resolver isso, né? E aí a nossa ideia foi justamente recorrer à mediação à distância, mediação remota, né? Nós temos os mediadores na nossa vara, que trabalham comigo lá desde 2007, 2008, né? Mas, de repente, por força dessa questão de se impossibilitar o contato presencial, não tem estrutura. O tribunal está tentando fixar agora um padrão para gravação de sessões de audiências, né? Que, na realidade, a gente pretende aplicar também para a mediação, né? Mas, sem prejuízo disso, a primeira providência que nós imaginamos foi justamente contar com a estrutura das câmaras privadas que já detêm a expertise desse tipo de trabalho, né? Eu, particularmente, no Sejusc Central, eu recebo muitos expedientes de câmaras privadas que levam à frente a mediação à distância e é sempre um trabalho muito bem feito, né? Inclusive, muitas câmaras têm aí página na internet, tudo assim. Eu vejo o trabalho como sendo um trabalho efetivo, um trabalho muito bacana, né? E eu falei, então eu vou pedir uma listagem perante o NUPEMEC dessas câmaras que efetivamente se dispõem a realizar a mediação à distância, e aí eu vou mandar mais processos para eles, né? E foi assim que nós fizemos, né? Nós temos uma lista, nós deixamos essa lista à disposição comum dos funcionários da vara que procedem à nomeação, né? E aí a gente vai alternando as câmaras que se habilitaram para trabalhar por via remota, né? Para que todos tenham a possibilidade de ofertar sua contribuição aí ao Poder Judiciário, né? Então, isso tem algumas dificuldades operacionais, né? Mas é o que todo mundo está dizendo aí, né? Na realidade, a gente está trocando a roda do carro com ele andando, né? Então, assim, é meio difícil. O desafio é grande, mas, assim, eu acho, frente a tudo aquilo que já foi criado no passado, é um desafio que vai ser vencido com mais facilidade. Quando a gente começou a trabalhar lá em 2012, com conciliação, já era um instrumento desacreditado, ninguém investia nisso, né? E hoje, 10 anos depois, a gente tem um reconhecimento através do Código de Processo Civil do Trabalho da Mediação, uma lei de mediação, o próprio Estatuto da OAB prevendo aí a mediação como forma de solução de conflitos, inclusive internos administrativamente na própria OAB. Então a gente vê assim que o instrumento ele tem uma credibilidade muito grande, né? Só que agora a gente vai ter que adaptar, né? E para tempos mais modernos, assim, a gente vai ter que desenvolver atributos específicos do mediador que vai trabalhar à distância, como ele vai ser acolhedor, apesar de ele estar numa câmerazinha desse tamanho, né? Como ele vai atrair a atenção dos mediados, como vai ser feita essa conversa. Então a gente tem que modificar um pouco o nosso parâmetro de atuação. Tem o desafio adicional de você dominar o ferramental
para Sim. realizar esse serviço à distância. Eu, por exemplo, não tinha Instagram. Mas E você aí, viu como é tranquilo, né? E sim, eu acho que sim. isso que a gente tem empregado, eu acho que o cuidado das câmeras tem sido isso, porque eu acho que a mediação é igual, é praticamente igual, e esse olho no olho a gente consegue ver se está olhando ou não, a gente consegue perceber, tem alguns cuidados que a gente está tomando a mais, mas eu preciso perguntar algumas coisas para o senhor, justamente ligado a isso que o senhor está falando. Eu Uhum. vou só mudar, pessoal, a ordem das perguntas, mas eu vou fazer todas, tá bom? Como que funciona o envio de processos do TJ para as câmeras privadas? Existe um prazo para atendimento? Aí vamos falar da sua rotina, né? Acho que do que o senhor conhece. Como que é e se tem algum prazo para atendimento das câmaras? Então, tem juiz que está mandando com prazo, que é a determinação do Código de Processo Civil, na realidade, Sim. né? Eu, nos meus despachos, eu não mando com prazo. Eu dou a liberdade para as câmaras trabalharem de uma maneira aberta, né? A orientação que eu passei para o meu cartório é o seguinte: a gente, quando você trabalha dentro do cartório, a gente marca o processo para uma determinada data, para a gente revisitar essa data. Isso se chama prazo, né? Então ele Sim. está no prazo do, olha, eu fiz a nomeação da Aline para trabalhar no meu processo no dia 20 de março. E aí eu coloco um prazo de 30 dias para no dia 20 de abril mandar o e-mailzinho. E aí? Há quantas anos a mediação? Houve Sim. sucesso? Houve sucesso? Quantas sessões? Porque assim, eu pelo menos parto da ideia de que o mediador tem que ter a liberdade de fixar os procedimentos junto com as partes, né? Eu Sim. sou da diretriz de não intervenção do trabalho, no trabalho do mediador. A gente tem que deixar ele Perfeito. fazer, né? E eu, particularmente, não coloco data. Alguns colegas colocam, né? Mas eu deixo isso aí em aberto, né? E permito aí que eles vão desenvolvendo conforme suas necessidades. Porque a gente não sabe, né? De repente, uma das partes está viajando, né? Sim. Não consegue fazer uma conferência por celular onde ela está. Ou então elas precisam reunir elementos. Olha, é uma ação, por exemplo, de divórcio que envolve, por exemplo, partilha de bens, né? Então eu preciso saber qual o valor dos imóveis. Então isso Exato. demora também. Então a gente deixa em aberto a cargo do mediador, né? O Sim. mediador e as Perfeito. partes é que vão combinar os procedimentos, os prazos, tudo lá entre eles, sem interferência do juiz, né? Perfeito. As estruturas e as formas de operar dos sejusques não são padronizadas. Nessa nova forma que estão sendo repensado pelo TJ, essa característica vai ser relevante, vai ser unificado e quais? Eu acho que ela está falando dos sejusques do estado de São Paulo ou sejusques do Brasil. Acho que deve ser essa a pergunta da Silmara. O que, o que nós temos feito, não existe uma padronização, em especial por quê? Em especial na área judicial, cada juiz tem um procedimento. Sim. O pessoal, o advogado, gosta de fazer a piadinha de cada juiz tem um código de processo civil, né? Sim. Uhum. E isso efetivamente não é um código de processo, mas cada juiz tem a sua interpretação acerca Interpretação. do código de processo, né? Ele aplica de uma determinada forma e a gente, no PMEC, na organização do sistema de políticas públicas, a gente não tem o poder de interferir nas deliberações do juiz. A gente não pode fazer isso, né? Sim. E por isso que existe uma certa dissonância no funcionamento. No funcionamento, conforme cada sejusc, que também é uma aspas, jurisdição sem ser jurisdição, né? Sim. E também dentro da própria vara. A gente, no PMEC, ele tem a preocupação em dar liberdade o juiz do sejusc local organizar os serviços conforme as necessidades de autocomposição da cidade em que ele se encontra, da comarca em que ele se encontra. Sim. Então, tudo isso ele fica em aberto, né? O que nós estamos fazendo aqui, basicamente, é recomendar a utilização das câmaras de mediação remota, né? E cada vara vai controlando as suas nomeações conforme a determinação de cada juiz, né? E, no meu Perfeito. caso, eu tenho essa tabelinha, então o que eu fiz? Eu fiz uma tabelinha de Excel com as câmaras, né? Eu vou controlando as nomeações que são feitas para cada câmara, as datas que
que são feitas essas nomeações. Feita a nomeação, eu boto lá no prazinho de 30 dias, né? Certo. Para a gente, oi, e aí, como é que tá, a coisa andou, como funciona, como não funciona, né? Mas a gente deixa ao juiz de cada vara liberdade aí de fazer essa nomeação, seguir aí essa distribuição conforme a tabelinha, né? Tá, Tem e você juiz já que até faz, respondeu, você até já respondeu uma outra pergunta que era o critério, né? Eu acho que tá sim, perfeita essa resposta, tá? né? Então a gente Perfeito. faz uma distribuição porque todo mundo tem o direito de mostrar o seu serviço, né? E permitimos também, inclusive, não sendo o caso de gratuidade judiciária, negociar também os honorários do mediador, a remuneração, que é algo muito justo, né? Sim, Em suma, a ideia é deixar o ambiente mais aberto, o mais amigável possível. Isso também demanda uma certa habilidade do próprio mediador de eventualmente negociar, expor, sim, vender o seu produto, né? Para exato. que haja eventualmente adesão, né? Sim. Então é um pacote de desafios, efetivamente, né? Sim. Tem uma outra pergunta que fala que sabemos que em São Paulo tem mais de 70 câmaras cadastradas e a pessoa queria saber melhor como funciona essa parceria com o TJ, se o senhor tem dados. Uma outra também que a gente pode ir na sequência é dos divórcios que estão entrando, como protocolar no Sejusc. Aí só que a gente está falando de situações que estão sendo protocolizadas na própria vara, né? Que o senhor está distribuindo para as câmaras, né? Se tem como protocolizar nesse momento direto no Sejusc, guarda e alimento. Eu acho que tá um pouquinho, a conexão tá um pouquinho lenta nesse horário. Vamos só esperar para ver até onde ele tá escutando. Só um momentinho, pessoal, que eu acho que a conexão dele caiu. A partir das 10 horas é um desafio mesmo. Deixa eu só... e eu vou refazer depois a pergunta para ele. Deixa eu só aguardar ele retornar, porque eu acho que a conexão ficou ruim e ele acabou caindo. Só um minutinho que ele deve estar voltando. Caiu aqui. Davi, se você puder só coordenar as perguntas que eu já fiz e me mandar as que estão faltando, por favor. E a gente continua aqui já já, quando assim que ele retornar. Eu preciso que ele entre novamente. Que eu acho que caiu aqui a ligação. Pessoal, acho que é uma oportunidade única, né, da gente estar ouvindo o doutor Ricardo, que sempre muito claro nas suas colocações, muito ponderado. Eu acho que muita coisa foge do controle dele, né, porque eu acho que ele está falando muito da experiência dele com a vara que ele está atuando e também algumas orientações do Sejusc Central, né, mas a notícia boa, eu acho que de tudo isso é que a gente tem como saber que o judiciário está se mobilizando sim para isso, né? As perguntas estão super boas mesmo, eu concordo aí com o Mercedes, excelentes, eu só preciso que ele retorne. Deixa eu só... Ele é muito transparente mesmo, só que a gente tem que entender que ele está falando aqui em nome, na verdade, eu acho que só do Sejusc Central e da vara dele, né? Eu acho que a gente tem um desafio enorme aí das câmaras de se mostrar. Eu mando o convite, doutor Ricardo. Só preciso que o senhor apareça aqui para eu mandar. Eu vi várias pessoas aqui. Aqui, pronto. Já recebi. Olá. Oi, voltei. É que deu uma caidinha, mas eu acho que a gente não perdeu muito. Eu estava só falando pro pessoal que muito da visão que o senhor está colocando é muita vara do Sejusc Central e da sua vara, principalmente. Que a gente precisa tomar Sim. cuidado, porque não dá, como o senhor falou, para ter. Se a gente já tem bastante dificuldade do judiciário em algumas situações aceitar a existência das câmeras, se a gente pressionar e colocar muita regra, eu acho que é aí que pode ser pior, né? Pois Então, é, eu vou falar uma coisa, assim, quanto mais a gente complica, mais resistência a gente vai ter por parte dos juízes. Né? Porque sim, os juízes já têm um ritmo de trabalho que, eu não vou mentir para vocês, é um ritmo mecânico.
recebe a sim, petição inicial, analisa, vê se tem tutela antecipada ou não, decide a tutela antecipada, manda citar a parte contrária e vai. O que sim, acontece? É a velha lei da inércia, né? As coisas tendem a permanecer no estado em que se encontram. sim. Assim, por que eu vou introduzir uma câmara se eu já tenho uh, toda Um essa estrutura fluxo. em funcionamento, um fluxo de serviços? Então, Sim, é muito complicado, mas, por outro lado, esse fluxo hoje está quebrado. sim, Porque no momento da citação você não consegue chamar a parte contrária porque as citações estão suspensas. sim. Então é uma excelente oportunidade, no meu ponto de vista, para a gente apresentar para os juízes, olha, na realidade, o que a gente vai fazer? Quando entrar uma petição inicial, ao invés da gente mandar o oficial de justiça, porque o oficial de justiça não vai, quem está dizendo isso é o coordenador da central, né? O oficial Sim, da justiça vai só naqueles casos em específico, por isso que eu falei dos oficiais, isso é muito importante porque isso tem relação com o trabalho das câmaras. O que a gente vai exatamente. fazer? A gente vai pedir na petição inicial o fornecimento ou de celular, ou de E-mail. e-mail, né? E aí a gente vai, com esses dados, passar isso para a Câmara, né? E pedir para que a Câmara entre em contato com a parte para que aproxime as partes aí para buscar justamente uma sessão autocompositiva, né? Então, Exato. esse talvez seja o grande pulo do gato, porque o único jeito da coisa andar para frente é justamente através da colaboração da Câmara. Exato. Caso contrário, a gente vai para... Porque a via do judiciário tradicional, Hoje não tem hoje, como. hoje não tem como, ela está travada, né? Não vai Sim, funcionar. Né? sim, E a nossa aposta nas câmaras foi justamente por isso. A essa altura do campeonato, muitas câmaras já têm expertise e estão indo muito bem, né? sim. E eu acho que é hora do judiciário começar a se valer dessa expertise para extrair resultados concretos e mostrar depois, olha, assim, a gente está trabalhando, deu Funciona, né? certo, a coisa funciona. Né? Sim. Então, é muito E aí a gente já importante. respondeu uma pergunta que não vai ter citação nesse momento. Quando vai para a Câmara que vai entrar em contato, que alguém tinha perguntado se ia ter a citação, né? Não vai ter nesse Não momento, vai, né? porque é aquilo que a gente já falou. O Tribunal de Justiça, ele somente está permitindo que se façam citações em casos de perecimento de direitos. Então, o Perfeito. que acontece? O juiz recebe a inicial, ou dá a liminar ou indefere a liminar, e o processo fica parado. Ele Sim, até expede o mandado de citação vai para a central dos oficiais, mas fica lá parado porque nós não vamos, a orientação que nós temos em todo o estado de São Paulo é não passar os mandados de citação para os oficiais. Só vamos passar aquilo que for efetivamente necessário. Busca e apreensão de um filho, né, um arrolamento de sim, bens, olha, o devedor vai sumir com os bens, a gente precisa arrolar, internação de menores nas varas de infância e juventude, só coisa muito urgente. Né? sim. Agora, o que nós estamos fazendo? A gente está com o sinal vermelho dentro do Poder Judiciário, a nossa ideia é fazer abrir um sinal verde para o trabalho remoto através das câmaras de mediação. Né? E aí as câmaras pegam os dados do processo, como é que a gente faz? A gente pega, a gente faz a nomeação, a gente gera um código de acesso ao sistema SAGE para a Câmara de Mediação que foi nomeado naquele processo, a gente manda isso por e-mail para a Câmara de Mediação, e aí a Câmara abre o processo e vai buscar sensibilizar as partes a respeito da mediação. Né? Esse é um trabalho muito difícil. A gente tem um projeto no João Mendes lá, em que a gente tentou fazer isso com os mediadores da vara, mas havia grande resistência dos próprios advogados, porque eles não entendiam qual era o objetivo daquilo. Eles queriam que fosse expedido o Exato. mandado. Mas hoje a gente tem um argumento de força, que é a Covid. Né? Assim, Sim, o processo vai ficar parado se a gente ficar aguardando a citação da parte contrária e, de repente, para as partes. É muito mais interessante buscar aí o trabalho de uma câmara de mediação privada para resolver de vez o conflito por ali. É melhor do que o processo ficar lá na escaninha do fórum aguardando o andamento tradicional, que só Deus sabe quando vai retornar, né?
Sim, e aí um ponto bem importante que o senhor colocou e que foi exatamente o tema da nossa última live da sexta-feira é o quão importante são os advogados nesse todo o processo de mediação e nessa conscientização das partes, né, doutor? Porque nesse ato contínuo, quando a Câmara recebe, como o senhor colocou, vai entrar em contato com as partes, com os seus advogados, para convidá-los, e aí vai ser o trabalho da gente, nós como câmaras, e aí falo em nome da 70 do Estado de São Paulo, da gente mostrar que a gente está preparado mesmo, que a gente estava esperando esse momento, né? E que nós queremos, sim, já na pré-mediação, mostrar para as partes o quão efetivo pode ser o nosso trabalho e aí acessando justamente o judiciário, porque quando a gente terminar aqui, a gente vai mandar para o judiciário aquele termo do que foi combinado na nossa mediação, que pode ser rápido, sem sair de casa, credenciado ao tribunal e tudo certo, né? Tem uma pergunta sobre justiça gratuita, né? Porque as pessoas estão perguntando se é justiça gratuita, se as câmaras podem cobrar ou não. Então, o que acontece? Quando a gente recebe a petição inicial, a gente já delimita se é gratuidade ou não gratuidade, né? A gente dá o despacho concedendo a gratuidade, expressamente a gratuidade judiciária, e caso não seja gratuito, isso não vai constar nada nesse despacho inicial, né? Perfeito. Então as partes têm sim, o mediador tem sim a liberdade de verificar no processo se é caso de gratuidade judiciária ou não, e se for o caso também, não for caso de gratuidade, já colocar os seus honorários, né? Eu vou ser muito claro e honesto com você, eu tenho um pouco de medo disso, porque às vezes, de repente, ele coloca um preço muito alto e espanta a pessoa, né? Assim, eu acho que as câmaras têm que ter um pouquinho de sensibilidade nesse momento, né? Para saber dosar, saber medir a capacidade econômica da parte que está ali envolvida no processo, né? E negociar um preço que seja razoável, né? Eu acho que a Câmara não pode perder essa oportunidade de firmar mercado, de demonstrar que a sua atividade efetivamente vai dar um retorno, né? Sim. Então, conquistar a confiança do juiz, né? Sim. A gente vai sair um pouco dessas questões de preço, pessoal, porque eu acho que a gente não vai chegar em nenhum lugar assim. A gente tem mais coisas para perguntar para o doutor Ricardo. Tem muita gente perguntando de preço muito, aí, muito. Se as câmaras têm percentual. Aí eu vou responder essa da Mercedes, porque essa eu consigo responder como câmara, isso me permite. As câmaras, sim, têm que fazer 20% das suas mediações gratuitas do volume que você faz no tribunal. Então, só para as pessoas para a gente alinhar um conhecimento, quando a pessoa entra com pedido de mediação direto na câmara, uma câmara credenciada ao Tribunal de Justiça, por exemplo, aqui de São Paulo, quando eu vou querer a homologação do Sejusc, porque como a gente já tratou em outras lives aqui, doutor Ricardo, a gente explicou que o termo da Câmara ele pode ser extrajudicial, como as câmaras credenciadas, elas podem também ter a homologação, que no caso aqui em São Paulo, no que os meus mediadores estão, é o do senhor, lá da Barra Funda, a homologação do senhor naquele termo, por meio de um processo administrativo, que as câmaras dão entrada lá, tem uns requisitos formais que o pessoal lá, o Marco Aurélio, as meninas todas passam para a gente cumpre isso, o juiz homologa, tá? Esse percentual, o tribunal tem acesso de quantas mediações a gente faz por ano. Então, aí, 20% disso, as câmaras têm que fazer gratuitas. Isso a gente falou na live que eu tive com a Mediato. Acabou dando acesso para as pessoas a essa informação. Então, 20% é gratuito. E aí eu também faço um apelo aos mediadores que estão aí assistindo. Quando a Câmara tem que fazer o gratuito, a gente também tem essa parceria com os mediadores para que a gente consiga atender. E como o doutor Ricardo falou, a gente precisa mostrar nesse momento a nossa efetividade, a nossa validade jurídica, né? Que vai passar a confiança para um juiz que está lá no seu fluxo normal, de falar, vou mandar para a Câmara, e eu já ouvi várias vezes, mas vou tirar do meu fluxo para nada, né? Então não é para nada, talvez a gente possa ajudar com as habilidades, que todo mundo muito preparado, eu estou vendo várias câmeras aqui nos acompanhando, e estou muito feliz com isso, porque eu acho que é o momento, só que a gente precisa sair do preço agora, a gente precisa caminhar um pouco mais, porque aqui, e doutor Ricardo, o momento 10, 11 horas, ele corta mesmo, viu? Não tem nem tchau. Então a gente vai, umas 5 para as 11, a gente começa a falando. Deixa eu só pegar aqui as perguntas.
Podemos protocolar online no próprio Sejusc João Mendes, alimentos e guarda? Sou advogada e mediadora. A pergunta que você acabou de falar é minha. Obrigada. Eu acho que é o fluxo normal das varas, né, doutor Ricardo? E aí o juiz que vai definir. Depende. A pergunta aí é assim, se for pelo processual, é o fluxo normal das varas. Certo. A impressão que me deu aí é Sejusc mesmo, da desculpa. Pergunta é Sejusc pré-processual. Né? É Sejusc, desculpa, sim. Então, como eu tinha colocado anteriormente, na área pré-processual, a gente está com uma certa dificuldade por conta do seguinte, a gente fazia aquele atendimento, vai, né, até mesmo o advogado, senta aqui, doutor, como é que é, quais são as partes, qual é o objetivo, pretensão, a gente fazia questão de dar um bom acolhimento tanto para a parte como para o advogado. Né? E agora a gente não tem como fazer esse atendimento. Então, o que a gente está tentando organizar? A gente está tentando organizar um atendimento pré-processual virtual. Ou seja, a gente vai receber a reclamação da parte, não mais por um funcionário que vai estar lá fisicamente, mas por e-mail. Aí a gente vai trabalhar essa reclamação pré-processual e, num segundo passo, a gente vai realizar uma sessão de mediação. Isso já está costurado, né? Isso já está afirmado, vai ser através do Teams, que é a ferramenta do tribunal para a realização de audiências e sessões de conciliação e mediação. Né? Esse convite vai para as partes e as partes vão, então, trabalhar com a sessão através de um convite no celular, do jeito que a gente está fazendo aqui. Então, o Teams ele tem esse atributo, essa possibilidade, né? E, eventualmente, o mediador, a nossa ideia é justamente o seguinte, através do chat do Teams, né, o mediador ele vai ter que ter, pelo menos, o computador, né, para trabalhar aí as suas propostas, né, ele vai realizar o teor do acordo entre as partes, consolidar e mandar pelo chat essa confirmação, né? Sim. E aí, eventualmente, as partes vão ter que confirmar através de uma gravação. Né? Então, a gente identifica, olha, está aqui a identidade, e eu estou confirmando o teor do acordo que foi colocado aqui na página do Teams. A nossa ideia é tentar extrair esse chat do Teams, né, e fazer o upload desse chat para o sistema SAGE, se a gente conseguir gerar um PDF, alguma coisa nesse estilo, né, e depois o juiz homologar. Mas isso, assim, a gente está em fase de testes ainda, né? A gente teve uma reunião bem extensa semana passada com o pessoal da informática do tribunal, né? Mas a nossa ideia é, em breve, voltar a fazer atendimento, mas fazer esse atendimento à distância. Né? Sim. E saiu, né, o provimento da audiência virtual, né, que eu acho que é pelo Teams, e o Teams funciona muito bem mesmo, ele é bem garantido, até para gravar, é bem interessante. Mas o que acontece? A nossa ideia é não gravar a sessão de mediação, tá? Porque a sessão é sigilosa. Só o aceite, né? Sim. Mas aí o que acontece? Esse provimento da corregedoria, ele colide com esse princípio do sigilo. Então a gente está deliberando e eventualmente a gente grava, deixa guardado, né? E colhe depois a concordância, né? Mas isso a gente não conseguiu definir ainda, em especial no pré-processual. No processual é mais fácil, porque o que acontece? O conciliador ele vai mandar, o mediador vai mandar o resultado do acordo, ambas as partes têm advogado, né? E a gente sempre fala isso, quando tem advogado a coisa sempre fica mais fácil. Sim, né? Sim. Então os dois advogados manifestam a sua concordância dentro do processo. Né? Então não existe aquela formalidade de ficar pegando a concordância ou a assinatura, como é que faz, como não faz. Né? No pré-processual a gente tem essa dificuldade adicional e a gente não sabe ainda como a gente vai resolver, vai equacionar. Né? Sim. Tem uma pergunta sobre estágios. Se os estágios que estavam sendo feitos para mediadores, que ela passou algum tempo para não esquecer. Os estágios que estavam sendo feitos de forma presencial, se eles fizerem online, for comprovado a presença, se o senhor sabe alguma coisa a respeito disso, será válido ou não? Então, a gente tem uma orientação do Conselho Nacional de Justiça exigindo que a gente crie novos critérios para acompanhamento dos estágios. Né?
E a nossa ideia é efetivamente permitir um acompanhamento remoto dos estágios, o que, no meu ponto de vista, acho que torna até mais fácil o estágio, né? Sim, Porque sim, aí você permite que várias pessoas acessem, fiquem acompanhando, que não seja justo que a gente tinha o limite, por exemplo, de 2 estagiários por sala, 3 no sim. máximo, né? A gente limitava bastante, porque senão as pessoas ficavam desconfortáveis lá. Estava lá, tinha um Sim. monte de gente assistindo a É, sessão, né? Então era bastante desconfortável. Agora a gente não trabalha mais, não vai mais trabalhar assim. Ou seja, a gente pode, eventualmente, dependendo das nossas limitações tecnológicas, abrir um espaço maior para que haja esse acompanhamento, né? sim. Essa pergunta veio aqui, mas era uma pergunta que eu mesma tive, porque eu já recebi a solicitação de 2 estagiários atuais se poderiam estar ouvindo as mediações online. Daí eu disse que teria que ter a concordância da parte, como a gente faz no presencial, né? Mas que Aham. em se podendo, só o limite da plataforma, que aí a gente teria só que ver quantas pessoas a mais, mas que eu até falei, vou ter uma live, a gente pode ver melhor. A doutora Valéria vem essa semana também, que está bem próxima do CNJ, então a gente pode validar isso. Então ainda não tem essa formalização, né? Não, Não não tem. tem essa Tá. formalização, né? A gente não chegou lá. A gente está numa fase de transição, efetivamente. O CNJ liberou a possibilidade de nós fazermos cursos à distância, inclusive para a formação de mediadores, né? Sim, Então a gente, na escola da magistratura, onde eu sou coordenador lá de cursos, a gente vai continuar ofertando esse curso à distância. A gente tinha um curso programado para o começo do mês de março, meados do mês de março, a gente teve que cancelar, porque sim, naquela época não havia ainda a regulamentação, né? Eu estou com um monte de alunos inscritos lá, né? tá. Mas com regras em aberto, né? Então a gente pretende já redefinir toda essa organização nesta semana curtinha que está entrando agora, né? E, bom, mas é aquilo que a gente falou, né? A gente está trocando a roda com o carro andando, né? Sim, Então a mas eu gente. acho que está indo muito bem. Eu não sei se é essa a experiência do senhor, mas para mim a visão está sendo muito célere, sabe? Eu acho que a gente está partindo de um momento. Até alguém colocou, está partindo do pressuposto que todo mundo tem acesso à internet. Mas isso acho que aí a gente vai ter que correr também, nós advogados, nós pessoas físicas, para também buscar esse acesso, que hoje tem muito acesso gratuito de Wi-Fi, de net, está tudo muito aberto. Uhum. E a gente vai ter que investir também, porque a gente também, todo mundo queria que esse tecnológico chegasse e chegou, né? Então Chegou, né? agora tudo que a gente queria de ODR, que a gente sempre fala de mediação online, de Uhum. formas do juiz ser mais sério, do juiz atender virtual, do juiz Uhum. ter mais eficiência. Então chegou esse momento e é para ficar. Eu acho que junto com ele, como a gente começou, eu acho que a linha do senhor foi perfeita, porque a gente está num momento novo para todo mundo. Só Sim, que, sim. só que vocês conseguiram no judiciário muito rapidamente estar pronto, porque muitos já trabalhavam remotamente, claro que não sem opção, né? Trabalhavam por opção, né? Uhum. Então, eu acho que a gente caminha bem. A gente tem algumas perguntas aqui. Se pode protocolar online no próprio. Ah, não, essa já foi. Se pode, os acordos feitos em escritórios de advocacia, por exemplo, ou em câmeras privadas, como fazer esse protocolo? Então, o que acontece? A gente tem o projeto Justiça Expressa lá no João Mendes, mas acho que todo Sejus que pode fazer isso. Eventualmente, a gente habilitando a possibilidade da parte fazer uma reclamação via internet, eventualmente já fazer a reclamação, E já entrar. mas já acostar à reclamação o documento do acordo e pedir a homologação, né? Então Perfeito. a gente tem essa parceria toda vez que o acordo tiver a participação de um conciliador mediador cadastrado no núcleo, a gente já pega e homologa sem maiores problemas, né? Perfeito. Então a gente valoriza também. O pessoal tem trabalhado de graça, Sim, mas sim, ele é bem tratado essas pessoas são bem sim. tratadas por outro lado, para a gente conseguir essa homologação não tem problema. Mas a Só gente que é precisa. importante lembrar que o mediador tem que ser cadastrado e a Câmara, né? Eu acho que para Isso, esse. Isso. exatamente. Só Né? para a gente não Que, deixar uma. que é aquele problema, assim, na realidade, assim, o procedimento pré-processual no Sejusc, o Sejusc ele não admite petição inicial, Sim, tá? Você tentar entrar com uma petição inicial no Sejusc não pode. Por quê? Justamente pelo controle do teor da reclamação. A gente quer fazer uma reclamação que não seja uma petição inicial em que o autor vá
utilizar uma linguagem conflitiva em relação ao réu. Sim. O reclamante, ele vai expor a reclamação e o nosso funcionário filtra a reclamação para que essa reclamação seja levada de uma maneira não conflitiva à parte contrária. A gente vai conscientizar que os dois têm um problema, mas a gente Sim. não está pré-assumindo que algum deles já tenha um determinado direito que seja, de alguma forma, superior ao da parte contrária. A gente simplesmente está colocando essas pessoas em contato para sensibilizar acerca da existência de um problema e para que elas possam discutir num ambiente neutro e controlado esse problema, né? Então, por isso que a gente não tem a função peticionamento. A função peticionamento, ela é tirada, né? Mas o que a gente pode fazer, sim, eventualmente, se abrir um procedimento quando a gente tiver a possibilidade do Sejusc virtual, que a gente está criando, né? Sim. A gente utilizar esse procedimento do Sejusc virtual para dar abertura a uma reclamação e, dando abertura a essa reclamação, já desde logo apostar o acordo, né? E aí simplesmente o juiz vai homologar esse acordo, né? Se for um Sejusc central, sou eu mesmo, né? A gente homologa, como a gente tem feito, inclusive, regularmente. Funciona muito bem. Uma outra pergunta é sobre a assinatura sobre consumidor.gov. Poderia falar sobre consumidor.gov, se é mediação ou não? Eu sempre recebo essa pergunta nas lives, mas pode responder, doutor. Mas o consumidor.gov, primeiro, ela é uma plataforma do Poder Executivo, né? Então a gente não trabalha com ela diretamente no Poder Judiciário. Mas por que eu digo diretamente? Indiretamente a gente trabalha. No Sejusc, quando as pessoas iam lá e às vezes formulavam algum tipo de reclamação da área civil, principalmente contra essas empresas que estão no consumidor.gov, a gente indicar para a parte, olha, vai no consumidor.gov, eles resolvem cerca de 80% dos casos por lá. Né? Então a gente recomendava que a parte utilizasse essa ferramenta antes, para depois solucionar, eventualmente não tendo sucesso, a gente trazer esse caso para o Sejusc. Né? Perfeito. Então a gente utilizava assim como um pré-processual. Pré-processual, né? sim. E aí, só para lembrar que não é mediação nos termos da lei, porque lá não tem a figura do mediador, porque o mediador é necessário ter o terceiro, né, imparcial lá. Lá é negociação direta. Né? Lá, na realidade, é uma plataforma de recepção de reclamações em que o próprio Ministério da Justiça organizou a lista dos grandes litigantes e os grandes litigantes fizeram um protocolo aí de atendimento, acho que, salvo engano, não é um prazo de 7 dias no máximo. Né? Eles resolvem com bem menos tempo do que isso, mas é uma plataforma, do meu ponto de vista, assim, importantíssima, foi uma grande sacada, na realidade, que deu muito certo, né? E alguns estados, inclusive, isso eu acho muito interessante, e isso eu acho até que é uma batalha que a gente deveria ter com as câmaras privadas também, né, ao nosso lado. O Rio Grande do Sul, por exemplo, ele exige que, para entrar no juizado, a pessoa demonstre que foi ao consumidor.gov e não conseguiu o resultado. Aquela velha história da Argentina, olha, se a conciliação pré-processual feita por câmaras, feita pelo tribunal, ela fosse obrigatória, a gente ia ter muito menos processos em andamento na nossa justiça. É uma coisa que a gente tem que refletir, tem que pensar um pouco, mas está aí. E mesmo as empresas, né, doutor? Porque muitas empresas não recebem essa reclamação, né? Antes, as pessoas vão direto no judiciário almejando danos morais, porque a gente está falando aqui não do consumidor que tem razão, a gente está falando aqui de um pequeno percentual que às vezes tenta de alguma forma burlar algumas etapas, que eu até coloquei em alguma live, que tem aquelas multiportas, né? Então a porta tem que ser o saque, o atendimento, a ouvidoria da empresa, o consumidor.gov, o PROCON, o Sejusc, as câmaras privadas físicas e online, e depois o judiciário se precisar, porque senão as próprias câmaras chegam no judiciário e aí obtém a homologação, né? As câmaras homologadas. Tem uma outra pergunta aqui, doutor, sobre se não poderíamos aproveitar a mediação online que já existe no CNJ, que eu acho que é aquela plataforma que tem lá, que acho que a Caixa usa um pouco, né? Existe uma plataforma, eu não conheço a fundo, não sei se o senhor sabe como que funciona. Eu tenho uma noção superficial, porque principalmente eles colocaram essa plataforma principalmente para atender litigantes da área de abrangência nacional,
né? Eu Isso. acho correto, assim, né? A Caixa Econômica Federal, por exemplo, é um grande litigante e da Justiça Federal, tem no país inteiro, né? Sim, Eu acho que seria viável aí. E, na realidade, esse banco da Justiça Federal, do CNJ, ele se utiliza dos nossos mediadores também, que se sim. cadastram lá e trabalham à E distância. faz. Eu acho assim, quanto mais portas nós tivermos, né, assim, Sim, tanto melhor será. O sim, que vale é as pessoas buscarem esse apoio, mas antes de ingressar, principalmente no Poder Judiciário, né? sim. E eu acho que a Cris, ela precisava só me esclarecer melhor, que ela está mandando algumas perguntas sobre o acordo que é feito. Aí eu não entendi se é Câmara ou escritório, que eu acho que a gente acabou respondendo, né? Se for o escritório, talvez está vendo essa possibilidade no Sejusc entrar direto ou no Expresso, lá no protocolo Isso. Expresso lá, né? Aham. Que eu acho que é É, isso. na realidade, a gente vai ter que abrir a porta do Sejusc virtual, né? E aí Sim, o advogado ele vai poder entrar com o acordo dele para fins de homologação. Olha, trata-se de ação, sei lá, divórcio, né? A gente está definindo os parâmetros todos, a gente sim, pega, com a petição, manda para o Ministério Público e homologa. Se sim. tiver assinatura de um mediador cadastrado perante o NUPEMEC nesse acordo, a gente já pega, simplesmente parte para homologação diretamente, né? Sim, Eventualmente, se o acordo tiver algum tipo de retrabalho, aí a gente vai convocar a ideia para uma sessão pelo Teams, para a gente tentar acertar esses pontos falhos que porventura o acordo venha apresentar, né? tá. Tem uma pergunta aqui também que se for, pelas câmaras atualmente é entregue um pendrive pessoalmente para abrir o processo administrativo lá para o protocolo, né? Hoje, assim que abrir o online, a gente vai fazer online, a gente vai conseguir fazer da própria câmara, é isso? Exatamente, a ideia é essa. Perfeito. A ideia é não ter mais contato físico, mas você sabe, Aline, eu acho que tem que ser. Por que a gente não tinha ferramentas? O que aconteceu? Sim, O sistema do tribunal ele é muito pesado, né? sim, Então, para você tem uma série de limitações. Então, você vai mandar um e-mail, tinha uma limitação muito baixa no que diz respeito à quantidade de dados que você ia anexar nesse e-mail, né? E por sim, força de todo esse problema, eles migraram para o Outlook, fizeram uma série de modificações, então o sistema ele ganhou fôlego, né? Então a sim, gente está sim, conseguindo fazer mais coisas dentro do sistema, a gente vai conseguir gravar, né? Isso vai ser muito bom sim, mesmo, né? Então sim. a gente, inclusive agora eu fiquei sabendo que muito em breve o próprio sistema SAGE, que é utilizado pelos processos do tribunal, ele vai permitir a gravação de imagens. Ele não permitia isso até hoje. Então Sim, era algo muito estranho, né? Porque você está sim. dentro do sistema Já SAGE, grava tudo? você faz a audiência, mas você grava num CD para distribuir para as partes, ou as partes recebem em pendrive, porque nem dá para mandar pelo sistema porque a gravação era muito pesada, né? Sim, Agora não, agora o próprio sistema SAGE, segundo eles falaram, dentro de algum tempo, ele vai comportar essa gravação, né? Então, sim, olha só que interessante, a gente está no Teams, fizemos um acordo, a gente grava, olha, está aqui meu documento, eu sou o Ricardo, estou sim, concordando com o teor do acordo que foi anexado, parte contrária também, mostra identidade, também estou concordando, pronto, acabou. Aí você tem uma formalização muito simples, rápida, inteligente, e joga isso direto no sistema SAGE, só a sim, parte da concordância, e acabou o processo, né? Então, assim, sim, por isso eu acho assim, muito interessante que essa pandemia toda forçou o Poder Judiciário a sim, melhorar a qualidade do seu serviço remoto, forçou também os próprios advogados, exige a presença do juiz. Eu já despachei com o advogado aqui na tela, foi legal. ótimo, sabe? E é até bom, porque a Sim, gente fica preso aqui em casa, mas sim, é uma sim, pessoa diferente, conversa, sabe? Então sim, foi um despacho agradável também, né? Não precisa desse contato físico. Por que antes o advogado tinha que ir com o pendrive até o fórum para... Não, sim. o nosso Só a sistema não gente ter como comportava. acessar, né? Doutora, a gente está no Exatamente. último minuto. Opa, Todas as perguntas que não foram respondidas, eu me comprometo a mandar para o doutor Ricardo e eu disponibilizo na nossa página, tá bom? Essas perguntas e respostas, porque foram muitas e são super ricas. Eu vou fazer
Eu me comprometo aqui online, ao vivo, com o Dr. Ricardo, a gente responde todas e eu mando um compilado para vocês, eu publico na nossa página nos próximos dias. Eu só tenho a agradecer porque foi uma das lives mais de manifestação e eu esperava por isso, porque eu achei que trazendo o senhor que sempre está do nosso lado, dos jurisdicionados mesmo, para trazer o melhor, só tenho a agradecer. O senhor tem 20 segundos. Obrigada. Ah, tá certo. Aline, eu que agradeço a oportunidade, assim, estou aprendendo a lidar com Foi câmera, ótimo. esse tipo de conversa e tal, né? E também com as câmeras, né? Não só com as câmeras, né? Uhum, mas foi E ótimo. eu acho muito importante a gente ter essa interlocução